Joana Miranda é a candidata à Câmara Municipal de Lisboa pelo PCTP-MRPP. Conhecemos hoje o programa eleitoral, as ideias políticas da candidata e da sua equipa para a cidade de Lisboa. Joana Miranda, muito boa noite. Obrigada por estar aqui hoje mais uma vez na TVL. Em relação a esta campanha que está agora na reta final, qual é o balanço que faz para já? Bom, o balanço é positivo no sentido de que foi, pelo menos pela TVL, e tem sido por alguns rádios, exatamente, tem sido possível transmitir algumas das nossas ideias e as nossas propostas para a cidade, o que é bom porque, de facto, é isso que se pretende. Pretendemos ter alguma facilidade em chegar às pessoas e, sem dúvida, que os meios de comunicação social são um meio que potencia essa transmissão de ideias, de propostas, para que as pessoas possam ouvir e escolher livremente. E para vocês acaba por ser uma luta quase que se pode dizer desigual, porque não conseguem captar a atenção que outros candidatos e outros partidos com mais expressão conseguem. É verdade, nós temos sofrido ao longo de vários anos precisamente com isso, que é a forma desigual pela qual somos tratados, no sentido de, sendo um partido que tem sempre lutado pela defesa dos direitos das pessoas, da cidadania, da liberdade, da independência do povo português, e pelos nossos princípios que defendemos no âmbito do partido, sermos consecutivamente deixados para trás pelos órgãos de comunicação social e, portanto, não ter em pé de igualdade as mesmas condições para conseguirmos chegar à população em geral. Mesmo assim, vai tendo alguns outdoors pela cidade e o seu slogan é bem visível: resgatar uma capital sequestrada. O que é que quer dizer este slogan? Consegue desmistificar um pouco o peso destas palavras, resgatar uma capital sequestrada? O que é que isto quer dizer? Bom, à partida, o slogan até pode parecer um pouco pesado, mas isso, de facto, tem um objetivo, é porque a capital está mesmo com um ambiente pesado, ou seja, porquê resgatar e do quê? A nossa capital tem vindo a perder a população. Estima-se que durante um período de um ano saiam cerca de 10 mil pessoas da cidade de Lisboa. E, portanto, é preciso partir com este modelo que se tem vindo a viver até aqui dentro da cidade, ou seja, resgatá-la e devolvê-la ao cidadão. Esse é o nosso objetivo e o porquê do nosso slogan ser precisamente esse. Nós não podemos desejar uma cidade, enfim, que esteja deserta e desertificada, porque não é isso que se pretende. Nós pretendemos sim resgatá-la e devolvê-la aos cidadãos e à população, e esse é o porquê do nosso slogan que compreendo. É um slogan forte e as pessoas, quando leem, chama a atenção precisamente por isso. Esse é o nosso objetivo principal do nosso programa e em torno do qual estabelecemos as nossas propostas e apresentamos as nossas soluções para a cidade. Falam, enfim, do parque habitacional, dos bairros populares. Como é que se trava este problema da desertificação? Como é que se atrai mais pessoas à cidade de Lisboa? Helena, ao longo dos últimos anos, o que nós temos visto é precisamente o oposto, que é uma cidade que está a ser desenhada para um postal, sem gente, sem pessoas, sem vida. Não é isso que nós pretendemos. Daí apresentarmos algumas soluções, a meu ver, extremamente competentes e eficazes. Uma delas passa por regressar, que a indústria regresse à cidade. Com o regresso da indústria à cidade, nós vemos que não existe nenhuma capital europeia que não tenha indústria. Mas
a indústria foi retirada à cidade. Eu fiz até aí uma visita pela cidade, precisamente para ver, e constatei que existiam dezenas, se não centenas, Helena, de fábricas deixadas ao abandono. Abandonadas. Se vamos ali à zona de Marvila, é um exemplo muito típico, muito característico. É chocante, parece que andamos num local fantasma. E nós não podemos aceitar isso. Provavelmente as empresas, umas faliram, outras aceitaram condições mais favoráveis noutros concelhos. Helena, nós não podemos conceber uma imagem da cidade sem olharmos para o país em que estamos. E o que foi feito ao longo destes últimos 40 anos tem vindo a ser uma extinção, uma abolição de toda a capacidade produtiva do país. Nós vimos os fundos, os dinheiros que vieram da União Europeia serviram precisamente para extinguir a indústria, as pescas, porque isso há a agricultura é com a França, as pescas é com a Espanha, a indústria é ali com a Alemanha, quer dizer, e nós fomos aceitando que nos fosse imposto este modelo pela União Europeia. Este modelo é completamente errado, porque nós hoje encontramos-nos completamente dependentes do exterior. E, portanto, é preciso fazer uma ruptura completa com este modelo, apostar novamente na indústria e apostar na indústria na cidade. Dir-me a Helena, mas não vamos ter poluição a mais? Não, hoje em dia podemos fazer perfeitamente uma aposta em indústrias não poluentes e, além do mais, existem várias diretivas comunitárias precisamente que acautelam estas situações. A fiscalização é muito rigorosa. Exatamente. E, portanto, isso é possível. O que é que o regresso da indústria à cidade vai fazer? Vai criar postos de trabalho, que são absolutamente essenciais nos dias em que hoje vivemos. Vai necessariamente criar novas atividades e potenciar o comércio, porque obviamente se existem mais pessoas na cidade, vão-se gerar tantas outras necessidades e em torno dessas necessidades vão ser criadas outras atividades. É preciso também que exista habitação dentro da cidade, uma habitação para todas as classes sociais. Ou seja, hoje em dia, a cidade foi entregue a interesses imobiliários. Antes de aprofundarmos o tema da habitação, deixa-me perguntar-lhe se é por isso mesmo que defende a revisão do PDM criado por Jorge Sampaio. Exatamente, porque este Plano Diretor Municipal o que tem vindo a fazer é precisamente entregar a cidade a interesses imobiliários, aquilo que nós denominamos como o pato-bravismo da construção civil. E, portanto, consideramos que este modelo é completamente errado precisamente por isso. Hoje em dia é completamente impensável que jovens, atenção, porque nós temos cerca de 150 mil jovens a viver em Lisboa. 150 mil? Há uma série de jovens que nem sequer são de Lisboa, mas que vêm para Lisboa estudar e trabalhar também. Exatamente. E esses jovens não têm uma habitação condigna na cidade. E o que é que isto significa? Têm muitas vezes que arrendar casas na periferia. Isto implica que eles próprios não se possam dedicar com toda a plenitude aos próprios estudos, porque o tempo que acabam por dispensar na rede de transportes públicos e no percurso que têm que fazer através dessa rede de transportes públicos, que aliás é completamente ineficaz, conforme nós vimos, e perde-se imenso tempo, cada vez existe mais supressões de carreiras e diminuição dos horários, existe um prolongar dos horários na rede de transportes públicos. Portanto, acabam por ser jovens que não têm qualquer tipo de apoio nesse sentido, que não podem viver mesmo no centro da cidade, junto das universidades, junto dos trabalhos. Mas falem jovens, mas não só, quer dizer... Mas viver em Lisboa ainda é muito caro, apesar de toda a conjuntura de crise no mercado imobiliário. É muito caro, precisamente por isso. Precisamente por isso, é porque nós hoje em dia temos uma série, já não são tantas, como é óbvio, porque a crise assim também o impôs, mas temos aí grandes empresas de construção civil que, enfim, lá obtêm sempre os seus lugarzinhos nos concursos públicos e vão sempre conseguindo obter os seus interesses. Acha que há uma cedência ao lobby no setor imobiliário? Tenho a certeza, Helena. É uma acusação. É.
Como é que se consegue moderar os elevados preços que se praticam no mercado imobiliário na cidade de Lisboa? Porque, afinal de contas, essa alternativa de periferia, noutros tempos, talvez resultasse melhor. Porque agora é mais barato, por um lado, arrendar uma casa é mais barato na periferia do que no centro de Lisboa, mas, por outro lado, há essa problemática dos transportes, que são muito caros. Exatamente. Nós consideramos precisamente por isso que deve haver uma municipalização da lei dos solos. E isso vai pôr cobro à especulação imobiliária. É necessário a elaboração de planos municipais absolutamente transparentes. Porque acha que não são transparentes? Não são. E que sirvam as populações, porque, vamos lá ver, os órgãos de poder autárquico têm aqui um objetivo muito específico e especial. Têm que estar ao serviço das populações. E se isso implicar terem que defender as populações junto do poder central, devem o fazer. Não podem continuar a estar submetidos a tudo quanto o poder central assim o impõe. O poder central, a Troika, enfim. E acha que a Câmara de Lisboa tem sido gerida nessa base de ceder ao Poder Central? Acha que o poder reivindicativo da Câmara Municipal está aquém das expectativas? É isso que me está a dizer? Acho, sinceramente. Acho que, acima de tudo, não existe poder reivindicativo por parte dos órgãos autárquicos, porque existem outros interesses que não são da população aqui em jogo. Que tipo de interesses? Vários interesses. Vários interesses pessoais, patrimoniais, tudo à mistura. E precisamente por causa disso consideramos que é absolutamente vital que sejam feitas auditorias ao Poder Municipal e que sejam responsabilizadas todas as pessoas que ao longo destes anos têm vindo a colocar os seus próprios interesses acima dos interesses do povo. No plano habitacional, Joana Miranda defende que o plano habitacional, aliás, defende um plano habitacional, assim é que é, a custos socialmente sustentáveis. Claro, precisamente por isso, Helena, porque, vamos lá ver, não pode ser só possível às pessoas de uma classe alta viver em Lisboa. Porque é que os operários, os trabalhadores, não podem viver em Lisboa? E hoje em dia esta situação está-se a tornar cada vez mais complicada, porque, nomeadamente com a nova lei das rendas, as pessoas que, pessoas idosas que vivem em Lisboa, que essas não fazem parte de uma classe alta da sociedade, essas pessoas daqui por 5 anos vão ficar numa situação muito complicada. Vão ter provavelmente que abandonar a cidade, sem ter para onde ir, sem terem condições, e isso, claro, para além de todo o problema social que está aí em causa, a cidade em si vai ficar ainda mais deserta. Em relação à degradação, quando fala, por exemplo, dos bairros populares e do património, a cidade de Lisboa tem locais onde a degradação realmente é visível. Helena, e não é admissível, porque os órgãos autárquicos recebem da União Europeia subsídios a fundo perdido, precisamente para a requalificação dos bairros populares. O que é que acontece hoje em dia? Não obstante a autarquia receber esses subsídios europeus a fundo perdido, atenção, mesmo assim não fazem determinadas requalificações que deveriam de fazer e ainda pedem dinheiro aos moradores e aos residentes. Isto não acontece? Isto acontece efetivamente. E, portanto, isto não é admissível. As pessoas... Porquê que acontece? Porque as pessoas também não estão devidamente informadas. A realidade é esta. E porque existe aqui um oportunismo por parte dos órgãos autárquicos. E isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer em órgãos autárquicos. Contaram-lhe episódios desses agora, durante a campanha? Pessoas que, enfim, cumprimentam na rua? Eu tenho conhecimento pessoal de alguns casos desses. E provavelmente é uma das queixas que mais houve. Exatamente, porque há pessoas que não têm condições, por exemplo, não têm condições nos próprios prédios. Passeios que já fiz, entretanto, visitas a vários bairros populares,
A verdade é que há prédios em autêntica ruína, há prédios que estão em risco iminente e nem sequer os avisos para as pessoas não se aproximarem têm. E isso é completamente inadmissível, porque pode ter um desfecho muito, muito, muito mau, acabando mesmo com a morte de alguém. O poder local aí defende-se sempre dizendo que é uma situação, é uma propriedade de privados e que, portanto, não pode agir. É que o poder local não se pode eximir constantemente as responsabilidades que, dessa forma, o poder local está ali foi criado com um objetivo, o de ajudar as populações. Se a população e os próprios residentes não, porque são pessoas já idosas, porque são pessoas que vivem das suas pensões e que são muito pequenas, mal dá muitas vezes para comprarem as medicações que precisam. Então o poder autárquico, o poder local não tem aqui um papel fundamental a desempenhar na sociedade. Se for eleita Presidente da Câmara de Lisboa, ou pelo menos se reforçar a posição do PCTP-MRPP na Câmara, vai tentar criar mecanismos que sejam, que façam com que juridicamente seja possível à Câmara Municipal defender essas situações, defender a população dessas situações. Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, o que é que lhe queria também dizer relativamente a isto? É que, enfim, nós temos que ter uma consciência abrangente daquilo que são as responsabilidades de quem está à frente dos órgãos autárquicos. E essas pessoas, pura e simplesmente, têm um poder que lhe é confiado pelo povo, pela população, e, portanto, têm que agir em conformidade. Se não agirem em conformidade, nomeadamente com aquelas que são as propostas que apresentam em época de eleições, nós temos o entendimento que, seja a nível de poder autárquico, seja a nível do país, essas pessoas, no momento em que estão no poder e não cumprem com aquilo que prometeram, ou fazem uma coisa diversa daquilo que prometeram, essas pessoas devem ser imediatamente retiradas do poder, porque não foi para isso que o povo ali as colocou. Esta história de se ver dizer, agora podem fazer tudo porque foram eleitos. Está bem, foram eleitos em propostas. Se no momento em que estão no poder fazem uma coisa imediatamente diferente daquilo que vieram propor em eleições, então tem que ir para a rua, porque não foi para isso que o povo ali as colocou. Acha que há um sentimento que se gera de impunidade? Sim, sem dúvida, e eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que a população, apesar de tudo, nos tempos que correm, está muito mais elucidada relativamente a isso e está a começar a ficar farta. A sequência ainda desta temática, da habitação, do desenvolvimento económico para a cidade, há uma expressão da informação que recolhi sobre o seu programa eleitoral que gostaria que explicasse melhor. Diz a Joana Miranda, gente rica que exige prioridade para o automóvel. É a gente que habita a cidade de Lisboa, está a referir-se à população de Lisboa. O que eu quero dizer com isso é, nós defendemos que deve de existir uma rede de transportes públicos eficaz, cómoda e barata, com custos, aliás, tripartidos. Esses custos devem de ser suportados por uma parte, a pessoa que beneficia da rede de transportes públicos, por outro lado, pela Câmara Municipal e, por outro lado, por todas as entidades que vão beneficiar diretamente dessa rede de transportes públicos. Por exemplo, se existe uma universidade que tem o metro à porta, essa universidade deve de comparticipar porque beneficia diretamente dessa rede de transportes públicos. Nesse âmbito, nós temos uma proposta que se integra em toda uma região especial de Lisboa, é assim que nós a denominamos, já tem sido agora aí assambarcada pelo Dr. António Costa e tudo mais, com outro nome, mas a ideia é mesmo que deve ir de Torres Vedras a Setúbal e, portanto, deve de fazer um tratamento integrado, quer da rede de transportes públicos, quer da própria rede de águas, de saneamento, enfim. E, portanto, consideramos nessa medida, e tendo em conta que irá existir essa rede de transportes públicos eficaz, cómoda, barata, acessível, tendo em conta também que o cidadão não deverá
pagar mais do que 5% do ordenado mínimo nacional. Tendo em conta que existirá, se nós assim o pudermos fazer, essa rede de transportes públicos, existirá também um parque de estacionamento na periferia da cidade, onde as pessoas poderão deixar o automóvel. Hoje em dia, as pessoas, basicamente, e quem frequenta a cidade sabe que isto é verdade, basicamente os peões nem espaço têm nos próprios passeios para andar, porque entretanto o automóvel tomou conta da cidade. Hoje em dia toda a gente anda de carro na cidade. Porquê que anda de carro? Claro, andar de carro na cidade não é barato, como se sabe, a gasolina não está propriamente barata, o gasóleo também não, os parquímetros são bastante caros e, portanto, é por isso que digo gente rica, porque, sinceramente, dificilmente se consegue suportar todos esses custos. Agora, tendo em conta que esta nossa proposta vem neste sentido, as pessoas não sentirão essa necessidade de trazer o carro para a cidade, porque, à semelhança de tantas outras cidades europeias que efetivamente têm uma rede de transportes públicos eficaz, cómoda e barata, as pessoas não sentem essa necessidade. Podem ir a qualquer sítio de forma barata, podem se deslocar a qualquer local em pouco tempo. E, portanto, essa necessidade não existe. Claro que é preciso existir toda esta estrutura para que isso seja possível, porque de outra forma as pessoas vão continuar a trazer o carro, quem não é rico e faz isto vai empobrecer cada vez mais, e quem é efetivamente rico, enfim, olha... Quem perde é o ambiente. Quem perde é o ambiente. Não, ainda há pouco estávamos a falar das indústrias e a verdade é só uma. Nós temos capitais europeias que têm indústria e são menos poluídas que a nossa. E nós não temos neste momento. E, portanto, isto tem precisamente a ver com a poluição que o automóvel traz para a cidade. E nós... meu entendimento e o entendimento do partido é que devemos combater isso. Falou aqui nos parquímetros. A EML é uma boa fonte de receita para a autarquia? Pois, a EML é uma boa fonte de receita, por isso é que tem cada vez mais poderes e já pode, aliás, colocar multas, passar multas aos cidadãos. Agora até tem um horário mais alargado para o fazer. Mas a verdade é só uma. Nós entendemos que também deve ser rompido precisamente o modelo de que a Câmara Municipal de Lisboa vive de taxas, multas, emolumentos aplicados e impostos aplicados aos cidadãos e, portanto, esse modelo deve ser rompido. Precisamente defendemos que a EML deve ser extinta. Precisamente porque faz parte desse modelo de obtenção de receitas para o município. Esse modelo é completamente errado. No nosso As pessoas queixam-se da Polícia Municipal fazer o que se chama a caça à multa. Exatamente. E vemos, por exemplo, temos a Polícia Municipal a emberrar com um pequeno e médio comerciante que ali ao lado de uma banca de jornais coloca a vender algumas laranjas que tem da sua quinta privada. Por exemplo, não vemos já a Polícia Municipal a agir devidamente relativamente às caminhonetas que param em segunda fila para abastecer o Pingo Doce, o Continente, etc. Pois não podemos deixar de perguntar, mas que raio de atuação é esta, que só é para uns, para quem vive do esforço do seu trabalho, e depois não é para outros que, enfim, não precisam disso para nada, não é? A Joana de Miranda defende então a extinção da EML e como alternativa? Como alternativa é precisamente isto que lhe estava a dizer, Helena. Ou seja, isto é um modelo com o qual se tem que romper por não ser o adequado. Como alternativa, se não houverem carros em Lisboa, porque não é preciso, porque existe esta rede de transportes públicos, a EML também deixa de fazer sentido. Mas quando diz não haver carros em Lisboa, é nenhum carro ou poucos carros? Vamos lá ver, não podemos ser extremistas. Os parquímetros então acabariam por não é preciso, não desaparecer. Os parquímetros podem desaparecer porque, se forem criados os parques de estacionamento na periferia da cidade, as pessoas
podem perfeitamente deixar aí os seus carros e pagar uma espécie de portagem, por assim dizer, se quiserem entrar na cidade. Exatamente. E isso fará com que seja absolutamente desnecessário tudo o resto. As pessoas sabem que têm uma rede de transportes pública integrada e eficaz, que podem utilizar, mas se optarem pelo conforto dos carros, enfim, toda a comodidade que podem desfrutar, então também devem pagar a passagem. Exatamente, mas não o sistema de não sei quantas em não sei quantas horas as pessoas vão descer, colocam um ticket no carro, entretanto correm o risco de passar não sei quanto tempo. Passam 10 minutos, se as pessoas já estão lá montadas. estão, exatamente. Não, esse sistema consideramos nós ser absolutamente errado. E aqui está a alternativa. E por isso mesmo também defende que Lisboa não pode nem deve, estou a citá-la, ser apenas uma cidade de serviços. Pois, exatamente. Lisboa tem 90% de serviços e isso, lá está, é o que nos faz hoje em dia, Lisboa está a ser transformada numa cidade para postal. Numa cidade, agora querem tirar os contentores, querem tirar essas coisas todas, querem fazer a cidade uma coisa para inglês ver, por assim dizer. E a cidade não deve de ser isso. A cidade, então, em especial a capital do país, não deve de ser isso. Lisboa tem que ter vida, por isso mesmo tem que ter economia, tem que ter indústria, tem que ter um pouco de tudo. Por isso mesmo é que consideramos que o facto da cidade hoje ter 90% de serviços tem sido um dos motivos que tem levado precisamente as pessoas a afastarem-se da cidade. Enfim, e é preciso romper também com isso, não é? Quando falou do comércio local, enfim, do senhor que tem a sua banca de laranjas na rua e que poderá ser incomodado ou chamado a atenção, melhor dizendo, pela polícia municipal, esse comércio local já quase que está em extinção. Aliás, Lisboa, os bairros que tinha estão cada vez mais desertificados também, cada vez mais em silêncio. São poucos os locais da cidade que ainda são verdadeiros bairros. Sim, do modo tradicional. O que é que falta para impulsionar mais esta identidade lisboeta? Falta tudo, porque o pequeno comércio não tem qualquer tipo de incentivos. Eu fui ainda no anterior sábado ali ao Mercado de Arroios e é um mercado que está completamente deixado ao abandono. Tem as paredes a precisar de pintura há não sei quantos anos, aquilo tem umas lojas assim em torno do próprio mercado em si, lojas essas que não puderam ser arrendadas durante uma série de anos. Agora parece que podem, mas a preços absolutamente exorbitantes, uma média de 600, 800 euros por mês. Quase ninguém pode pagar, mas com certeza, e o pouco que recebem fruto dessa atividade comercial não lhes dá sequer para pagar a renda. Precisam de elevador para acartar com as mercadorias que vão vender. O elevador está avariado, ninguém lá vai consertar o elevador. Condições de trabalho são zero. Casas de banho em condições horríveis e portanto é neste estado que está a ser deixado o mercado, os pequenos e médios comerciantes e portanto não existe sequer um incentivo, já bem basta a concorrência desleal que é feita pelas grandes superfícies comerciais, não é? Se a autarquia desse incentivos a este tipo de comércio, seria muito mais fácil pintar de vez em quando os mercados, já seria um bom passo. Criar outro tipo de incentivos seria muito melhor, mas a autarquia não está preocupada com isto. Como Presidente da Câmara, se for eleita, a sua proposta passará, ou o seu projeto passará por baixar as taxas, baixar os IMIs? É claro que sim. Eu acho que é importante, isto faz tudo, nós não podemos, e eu acho que é isto que acontece hoje em dia na cidade, é que não existe uma visão de desenvolvimento integrado. O que existe são medidas que agora são tomadas, não são pensadas devidamente, não são pensadas num plano de desenvolvimento global.
E isso não pode continuar a ser assim, tem que se ter uma visão integrada. Claro que as medidas que nós propomos fazem todas parte de um plano integrado de desenvolvimento da cidade. E claro que nessa medida tudo farei nesse sentido, como é óbvio. Provavelmente também terá ouvido queixas dos comerciantes em relação a matérias como a segurança. Não tem segurança nenhuma. Não têm segurança absoluta. É outra questão preocupante para as pessoas circularem em Lisboa a determinadas horas. É muito complicado. Hoje em dia, eu trabalho ali na zona do Saldanha e, em bom rigor, ali naquela zona, a partir das 7, 7h30, já não se vê quase ninguém na rua. Isto é completamente inconcebível. Vamos à Baixa de Lisboa, é a mesma coisa. Eu ainda, no outro dia, estava a falar com uma pessoa de família que me dizia, estive agora em Milão. Milão tem um parque absolutamente fantástico. As pessoas saem do trabalho e vão para o parque e ficam ali horas e horas, quer com família, quer com miúdos, quer com amigos, e ficam ali horas e horas, estão a descontrair, estão a relaxar um pouco e só depois vão para as suas casas. Isto faz falta em Lisboa. Nós hoje em dia em Lisboa também temos poucos parques. Aqueles que existem, alguns deles já estão absolutamente ultrapassados, não têm vigilância nenhuma, não têm policiamento, as pessoas têm medo de lá ir, como é óbvio. E aqueles que existem também não estão a ser devidamente cuidados. Agora estão ali a fazer algumas alterações no Campo Grande, muito duvidosas este é o meu entendimento, porque a verdade é que vamos ficar com um jardim aos retalhos, porque o projeto em causa não é para todo o jardim, é para apenas uma parte do jardim, e depois mesmo dentro dessa parte há uma série de sítios e circunstâncias que não fazem parte do projeto. Depois fazem um parque, vão fazer ali um parque canino, pelo menos é isso que consta do projeto. Eu adoro animais, gostava imenso de poder passear com os meus, mas e as pessoas que não têm animais? Ficam ali impossibilitadas de ir lá ao parque canino. Devia de ser uma coisa geral, não é? As pessoas, depois, lá está, é este desenvolvimento que não é sustentado, não é integrado, enfim, e depois as coisas não correm bem. Ainda estava a fazer a comparação com Milão, eu estava a lembrar-me, por exemplo, se olharmos para o modelo de Madrid, os espanhóis nisso são um exemplo, porque vivem muito mais nas ruas do que propriamente dentro de casa a ver televisão. Em Madrid, qualquer estabelecimento, café, restaurante tem a sua esplanada. E em Lisboa vêem-se cada vez mais esplanadas. Estou-me a lembrar, por exemplo, ali no Terreiro do Paço. Sim, é verdade. Mas deveriam de existir muitos mais espaços como este. O grande problema é que... Ainda há poucos espaços. Então não há. Muito poucos. E o grande problema, sabe qual é, Helena? É que nós fomos conduzidos para um modelo social em que as pessoas não têm tempo para nada. As pessoas não têm tempo para pensar, não têm tempo para a cultura, não têm tempo para a família, não têm tempo para nada. E isto continua. As pessoas estão de tal forma absorvidas no trabalho, nos problemas laborais, situações, e existem inúmeras situações de assédio moral no local de trabalho que faz com que as pessoas pura e simplesmente não consigam viver outra coisa senão aquilo. E as pessoas não têm tempo para mais nada. Esta situação isto tem sido toda uma gestão governamental e empresarial. Enfim, isto é um novelo de lã. E depois faz precisamente com que... Para que é que se vai fazer isto? Para que é que isto? E por isso temos jardins magníficos deixados ao abandono. Hoje em dia faz-nos falta... eu tenho recordações magníficas da Feira Popular. Nós hoje não temos em Lisboa um parque de diversões. Eu não conheço uma única família, muitos já não conheceram, não é? Eu ainda tive o privilégio de conhecer, que não tem excelentes recordações de momentos magníficos vividos na Feira Popular. Lá está, mais uma vez, cedida a tantos interesses imobiliários. Se for eleito presidente ou se lhe for conferida essa competência, pretende reabilitar a Feira Popular, devolver a Lisboa à Feira Popular? Tem algum projeto mais concreto nesse sentido? Temos. Nós consideramos que deve de ser construído um grande parque de diversões.
para que as pessoas não precisem de sair de Lisboa para se poderem divertir. Eu acho que isso é absolutamente essencial. Para as pessoas poderem, ponto número 1, viver em Lisboa, trabalhar em Lisboa e poderem descontrair, lazer, divertirem-se com a família, com os amigos, sem terem que sair de Lisboa para o fazer. E, portanto, dar vida a Lisboa, que é o que, de facto, a cidade precisa. A cidade está triste, escura, sem segurança, e é isto que nós temos. A cidade precisa de mais eventos culturais na rua? Precisa de mais eventos culturais, ponto. Se forem na rua, serão na rua, mas não só na rua. Precisa de mais eventos culturais. A Câmara Municipal de Lisboa, neste momento, não tem nenhum papel ativo a nível cultural. As grandes iniciativas culturais que se vão fazendo é pela Gulbenkian, pela Culturgest, não por iniciativa da Câmara ou porque a Câmara tem essa preocupação. E, portanto, obviamente, no nosso entendimento, a Câmara deve de apostar na cultura. Uma cidade sem cultura é uma cidade sem história e nós não podemos aceitar isso. Isso é uma parte de nós, da nossa identidade, não devemos aceitar perder. Poderá ser uma forma para sensibilizar as pessoas, para atrair as pessoas para as ruas. Claro, atrair as pessoas para as ruas. Já viu, Helena, só de imaginarmos esse cenário, a vida que nós imaginamos, a potencialidade, as potencialidades que podem advir a nível de novas atividades que possam surgir, emprego. Precisamente, é isto que se pretende. É assim que eu gosto de imaginar a nossa cidade. Há outro setor que acaba por também encadear-se no que estamos a dizer, que é o desporto. Era preciso também, e as suas propostas passam por aí, por apoiar mais, por exemplo, o associativismo. Que ideias é que tem nesse sentido? Eu acho que é importante. Agora nós também deixámos morrer tudo, por exemplo, ali as piscinas do Campo Grande continuam ali ao abandono, não são aproveitadas, podiam ser aproveitadas conforme em tempos foram aproveitadas pelo Sporting. Podiam perfeitamente ser aproveitadas nesse sentido, até por vários clubes, por várias associações desportivas, só que neste momento aquilo está degradante. Tem entrega à toxicodependência, tem ervas da nossa altura e, portanto, está ao abandono. Está completamente ao abandono e, portanto, é preciso também quebrar com esse modelo, como é óbvio. Ali a piscina do Campo Grande ainda por cima era muito importante para as pessoas que viviam na cidade, podiam ir ali à piscina, foi palco de grandes histórias, não já no meu tempo, eu já não tive o privilégio de lá ir, não é? Mas podia perfeitamente ser aproveitado e não é, indevidamente. Os clubes de futebol da cidade também se queixam de falta de apoio da Câmara, ou pelo menos boa parte dos clubes sente falta de apoio, sente falta de incentivos até para promover o nome da cidade. Claro, porque... Falamos dos clubes mais pequenos, concretamente. Sim, os maiores não precisam. Não faz sentido falar dos maiores. Exatamente. Mas faz falta, como é óbvio, as pessoas demonstram muitas vezes essa falta de apoio, mas a verdade é que isso também não se verifica nada, a Câmara não faz nada no sentido de dar mais apoio a essas iniciativas. O que é de facto uma pena, porque o desporto é extremamente importante. Nós hoje estamos cada vez mais alerta para aquilo que são os benefícios que advêm da prática de atividades desportivas, e é uma pena, e também é o nome da cidade que está aqui em jogo. Muitas vezes achamos que o desporto é um luxo, e não é verdade, é uma questão de saúde. Exatamente. É muito importante a atividade física para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar emocional, e acho que a Câmara também deve ter aí algo a dizer e algo a fazer. Em termos de saúde, Lisboa está bem servida? Não, está muito mal servida, não é? E isto vai de mal a pior. Querem acabar com uma série de hospitais, serviços de extrema competência,
com maquinaria do melhor que existe. E hoje em dia as pessoas, isto vai se tornar muito complicado, eu estou a crer, se não há uma ruptura de facto com este modelo, isto vai se tornar muito complicado, porque vão existir pessoas a passar muito mal, a morrer à porta dos hospitais. Não tenho há muita população nenhuma. idosa em Lisboa. Pois há muita população idosa que não é atendida, às vezes não é aceita, porque não tem dinheiro para pagar o que lhes é exigido, então não são tratadas, e é isto que nós assistimos. Mas faltam mais centros de saúde, falta reabilitar mais estruturas de saúde? Helena, relativamente a isso, é certo que há uma ou outra que falta reabilitar, mas vamos lá ver, se nós já temos estruturas tão boas, tão especializadas, eu não sei porque é que existe uma tendência tão grande nos últimos tempos para se destruir aquilo que está bem. Mas, de facto, isso tem vindo a acontecer com cada vez mais frequência. Não pode acontecer isso. Nós temos que, de facto... Está a referir-se a quê, concretamente? Destruir o que está bem? Destruir o que está bem. Isto significa o quê? Isto significa que, hoje em dia, lá está, voltamos ao mesmo, pelas ordens orçamentais que o poder central dá ao poder local, o poder local tem tendência para, então, fazer tudo o que lhe manda ao poder central, não reivindicar precisamente, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, o que está aqui em causa é isto, é aquilo. Também não se fala com os especialistas. Não são esses especialistas que nunca trabalharam, nunca fizeram nada, mas entretanto resolveram ler um livro, estudar, fazer um mestrado, não sei o quê. Não, eu refiro-me mesmo às pessoas que trabalham ali, que conhecem os serviços, que conhecem as atividades que ali se prestam. Não se ouvem essas pessoas, que são as pessoas mais qualificadas para poderem falar da importância daquilo que de repente se pretende extinguir. Nós vimos o problema que foi e continua a ser com a maternidade Alfredo da Costa. E de facto, como é que é possível uma maternidade que tem ali condições que nenhuma outra tem? Também acabaram ali com a da Estefânia. A intervenção do poder local tem que ser diferente? Tem que ser diferente. Lá está, o poder local tem que fazer uma quebra com aquilo que lhes é procurado impor pelo poder central e pela troika, porque isso não pode ser. O poder local tem que estar acima de tudo. Tem que ser mais reivindicativo. Tem que ser mais reivindicativo e ter em conta os interesses da população. E acha que António Costa não tem tido em conta os interesses da população? Não. Já fez aqui uma acusação de processos pouco transparentes na Câmara Municipal de Lisboa. Eu pergunto-lhe, o caso da EPUL, e já aqui falamos da habitação, enfim, atrair pessoas para a cidade, melhorar a qualidade de vida da população de Lisboa. Eu queria saber qual era a sua opinião sobre esta questão EPUL, do processo de extinção, se acha que este é um dos processos pouco transparentes de que fala. Muitíssimo pouco transparente. Eu sou advogada de alguns dos trabalhadores da EPUL. Neste momento existe uma providência cautelar a correr e existem 2 providências cautelares e existem 2 ações de fundo. Eu posso falar sobre isso porque pedi autorização à Ordem dos Advogados para falar publicamente sobre o caso e esse é um dos exemplos mais gritantes da falta de transparência desta Câmara Municipal, desta atual variação. A EPUL foi deliberada a extinção da EPUL. Essa deliberação foi feita a posteriori de já ter sido dada como garantia pelo Sr. Dr. António Costa de que a empresa iria ser extinta a entidades bancárias internacionais. E, portanto, o que está aqui em causa é um património riquíssimo que a EPUL tem, avaliado em cerca
300 mil, 350, 300 milhões, ou 350 milhões, peço desculpa. E, portanto, é isso que está aqui em causa, é agarrar num património que pertence a uma empresa que, em bom rigor, serviu de testa de ferro para alguém se encher durante vários anos. Eu digo as coisas como elas são, não mando dizer por ninguém. E depois foi colocado em negócios que nada tinham a ver com o seu objeto social. Existem relatórios do Tribunal de Contas nesse sentido, no sentido de serem apuradas responsabilidades. Foi mandado precisamente para investigação para o Ministério Público. Esse processo está a seguir. E agora, neste momento, temos aí coisas muito pouco transparentes. O Presidente António Costa, uma das justificações que deu em público para a extinção da EPUL é que se esgotou a função da EPUL. Esgotou-se. Esse de facto... Não concorda? Não, nem eu concordo, nem ele concorda, porque a verdade é só uma. Como é que o Sr. Dr. António Costa vem dizer que se esgotou o objeto e depois diz que o pretende integrar na Câmara? Então não se esgotou, porque se esgotasse, acabava. Não era integrado na Câmara, não é? Isso não faz qualquer sentido. E porquê que, na sua opinião, a EPUL deve continuar a sua função? Porquê que Lisboa ainda precisa da EPUL? Porque a EPUL tem aqui uma atividade e um objeto que é absolutamente essencial, que é o de criar habitação para uma classe média e uma classe média baixa na cidade. Hoje em dia isso não é possível, conforme já havíamos estado a falar há pouco, não é possível de outra forma. Não é possível neste momento para qualquer pessoa de uma classe média e de uma classe média baixa conseguir habitação na cidade, e a EPUL tinha condições para o fazer, tinha condições, aliás ela foi criada também precisamente nesse sentido, de servir aqui como um regulador no mercado imobiliário. Agora, claro, foi muitas vezes levada para negócios que não tinham nada a ver com isso. Isso foi. Mas a responsabilidade não são dos trabalhadores e a responsabilidade não é da população que beneficiava dessa atividade. Essa responsabilidade foi determinada às pessoas que devem ser responsabilizadas por isso. Portanto, na sua opinião, no seu entender, a EPUL neste momento deveria continuar em Lisboa. Pois, Lisboa continua a precisar da EPUL. Pois, continua precisamente porque neste momento não é possível à cidade, não é possível para qualquer pessoa de uma classe média ou uma classe média baixa viver na cidade de Lisboa. Claro que se imperasse o modelo que nós defendemos para a cidade, se calhar teria que ser repensado. Mas como isso não acontece, como estamos entregues aos interesses imobiliários, pois claro que a EPUL tem aqui um papel absolutamente fundamental. Joana Miranda, há uns anos um vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Nunes da Silva, fez um trabalho exaustivo sobre o regime de adjudicações das obras públicas municipais. Esse relatório nunca veio a público e apesar de haver decisões dos tribunais para que esse relatório seja revelado, o que é certo é que continua no segredo dos deuses, pouca gente conhece o seu conteúdo. Esse documento serviu até de base a uma recomendação por parte da Comissão para a Promoção das Boas Práticas. Qual é a sua opinião sobre esta situação? Olha, Helena, a opinião é que neste momento, não é só neste momento, isto acontece com esta variação e aconteceu com as anteriores, PS, PSD, tudo à mistura entre estes partidos, por vezes coligados com o CDS-PP, estes três partidos, em bom rigor, aquilo que têm vindo a fazer são coisas muito pouco transparentes. É como, por exemplo, no caso da EPUL, os contratos de Sporting Benfica também desapareceram.
também ninguém sabia o que era feito dos contratos. Porquê é que isto acontece? Então não há aqui podridão à mistura? Claro que há. O nosso entendimento é, obviamente, que essas pessoas, deve ser feita uma auditoria e, obviamente, devem ser sacadas responsabilidades das pessoas que, efetivamente, não estão no poder local ou no poder central com os objetivos de pensar na população em si e no interesse dos cidadãos. Acha que Lisboa, a Câmara Municipal, evidentemente, está mal gerida? Acho. Eu acho que, enquanto coisas destas se passarem no nosso país, é preciso lutar contra isto, pois é preciso lutar. Existe corrupção, vamos lutar contra a corrupção, dê lá por onde der. Mas isto não pode continuar. As pessoas estão a ficar muito fartas da corrupção que existe. E sente isso na rua quando fala com as pessoas, quando as pessoas falam consigo? Sinto bastante. As pessoas estão a ficar muito saturadas. Perguntam-me logo de que partido é que eu sou, porque se fosse de um partido do poder, neste momento eu já tinha sido, olha, já fui, se fosse do CDS-PP, já tinha levado umas mangueiradas na praça, enfim, umas coisas assim que já me prometeram, mas quando eu digo que sou do PCTP-MRPP, as pessoas dizem, então está bem. Porque é uma alternativa, as pessoas veem-na como uma alternativa, sente isso? Sinto, precisamente, isso tem um motivo, é que este partido nunca fez nada em desfavor da população, tem lutado, é o segundo partido mais antigo que existe, obviamente não comigo lá, porque eu ainda não era nascida, mas é um partido que se tem fartado de lutar pelos interesses da população e que tem feito, de facto, um papel de procurar que sejam sacadas responsabilidades, procurar um desenvolvimento do país. Não criticamos só, criticamos, dão alternativas, é isso? mas temos alternativas, que é o que faz falta. Em muitos partidos da oposição é que criticam muito, mas alternativas viáveis, que tenham por base um desenvolvimento sustentado da cidade e do país, não existem. E o PCTP-MRPP tem. E este descontentamento geral das pessoas com a política, com os políticos, acha que em Lisboa quem sairá a ganhar, a tirar dividendos disto serão os partidos mais pequenos? Acha que a população de Lisboa olha para os partidos mais pequenos como as alternativas que ainda não tiveram? Helena, vou-lhe dizer, e digo-lhe isto pelo meu caso pessoal. Eu sou nova na política, eu só agora é que entrei efetivamente para a política com 27 anos. Já a conhecemos na primeira entrevista de perfil que a TVL fez aqui. Helena, e porquê? Sempre fui uma pessoa preocupada com as questões sociais, mas porquê só entrar agora? Porque precisamente por existir esta descrença, nós já estamos tão fartos que nos atirem areia para os olhos, que as pessoas estão, sinto isso na rua, as pessoas estão muito cansadas dos partidos políticos e dizem, é tudo a mesma coisa. Não é. E é aquilo que eu procuro, foi isso que eu vi e é isso que procuro transmitir também da minha experiência. Como é que é tudo a mesma coisa? Não é. Nós só sabemos o que é sermos governados pelo PS, pelo PSD, coligados com o CDS-PP. É isto que nós conhecemos, nós não conhecemos outras alternativas e, portanto, quando falamos na generalidade, é um erro que estamos a fazer. Por isso mesmo, se este já vimos que está errado, então temos que procurar uma alternativa. E a alternativa passa precisamente por votar nos partidos pequenos. Claro, para mim vou votar no PCTP-MRPP. E, portanto, encontra pessoas na rua que lhe dizem claramente isso, que vão votar PCTP-MRPP? Encontra. As pessoas têm essa frontalidade? Algumas, claro, não todas, como é evidente. Muitas até pessoas porque o voto é dizem, secreto e óbvio, as pessoas não são obrigadas a dizer, eu concordo mais ou menos. Precisamente com isso. Mas há pessoas que fazem questão de dizer, e dizem, vocês sim, vocês sim. E, portanto, isto significa alguma coisa.
Agora também, de facto, sinto que existem cada vez mais pessoas pessoas que não vão votar, pura e simplesmente, e pessoas cada vez mais descrentes nos partidos políticos, e nós temos que, por vezes, falar mais com as pessoas para, claro, nós percebemos a descrença, eu percebo a descrença, mas existem soluções, e o nosso sistema jurídico e o nosso Estado de Direito no fundo não permite outra forma de sair desta solução senão optarmos por votar e formar e desenvolver ideias em termos político-partidários, porque efetivamente temos que, este é o modelo pelo qual nos seguimos, pelo qual é gerida toda a nossa sociedade. Por a isso sua expectativa continua a ser vencer estas eleições em Lisboa? Helena, claro que eu, quando me candidato a uma coisa, não é a pensar que, eu candidato-me à presidência da Câmara Municipal de Lisboa. Não é a pensar que gostaria era de ser outra coisa qualquer, estou-me a candidatar a isto. Claro que tenho todas as condições para dizer, nós temos propostas, temos soluções absolutamente viáveis e necessárias para um desenvolvimento sustentado da cidade, tendo em conta o papel que a cidade desempenha no país. E, portanto, somos a solução.